essa é a distribuição de regência. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão de regência. Por que que não uma determinada pessoa ela não consegue se enxergar como com qual signo que dizem que ela é, para aquela tabela? Porque não tem como você saber o signo só pela posição solar. Até a posição solar, como eu falei, por essas questões astronômicas, já diverge, já está um pouco diferente. Então imagine as outras posições de cada planeta. Então, a única forma de saber qual planeta é mais forte, qual é a distribuição de força entre eles, é fazendo esse cálculo, esse aspecto de você levantar cada posição e você gerar aí um cálculo para saber qual é a regência. Então a regência é muito importante, porque é como nós somos como um quadro, cada indivíduo é diferente. E mesmo para gêmeos ainda as escolhas e as inclinações solares de cada um pode divergir, fazendo com que eles sigam caminhos diferentes mesmo no mesmo mapa. Então, para alguém é como se fosse a composição de vários, como temos Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, Quirón, os nódulos lunares que estão relacionados ao destino, da força de destino da pessoa, a Lilith, a roda da fortuna, o vértex, o ascendente, o meio do céu, que é a carreira, poder, expressão, né? Cada ponto desse vai ter uma força específica. Então, como um quadro que você vai quantificando quanto tem de azul, quanto tem de amarelo, quanto tem, né, em sua forma, a gente consegue fazer isso com um mapa. E aí fica bem interessante a pessoa tomar posse mesmo de quem ela é, entender as influências que ela sofre sem perceber. Então, mesmo aquelas pessoas solares, elas têm capacidade, e de Plutão também, mas relacionadas ao signo de Escorpião e Áries, e também Leão, elas têm uma característica bem marcante de exercer mesmo seu livre-arbítrio, de às vezes pensar que a influência nenhuma interessa, né? Porque elas têm muita força de expressão, mas mesmo para essas pessoas é interessante elas entenderem outras dinâmicas, porque toda vez que você vem com uma força, alguém na família, né, nós temos constelações familiares, então alguém em determinada família apresenta uma força muito grande de expressividade solar, ou seja, de fazer a sua vontade acontecer, a distributiva de forças na família faz com que outras pessoas tenham fragilidades, né? Então nós não somos, o parte da senda do humano de entender a sua constelação familiar é entender que nada é tudo, né? Nós somos codependentes um dos outros. E família é isso. É o que faz com que a gente se ligue ao nosso pai, nossos irmãos, aos nossos familiares de um jeito entendendo que cada um tem a sua parte de si e leva um pouco de você, né? Consigo. Então, para essas pessoas que falam, mas eu não acredito em astrologia, porque eu não deixo que nada me influencie, porque eu sou, né, com essa característica, quando elas conseguem abaixar um pouco o ego para poder perceber que outras pessoas, ao passo que elas são demais, outras pessoas acabam sendo de menos, como um equilíbrio natural de forças, que é real, né? Você percebe isso, pode observar sua própria família, pensar isso só em questões familiares. Agora imagine isso num indivíduo só. É a mesma coisa. Então vamos entender como isso funciona. Para o mapa da Xuxa, o que acontece? O planeta que ganha mais força, mais expressividade pela sua posição e aspecto no ranking é o planeta Marte. Interessante, porque uma mulher, quando tem uma regência de Marte, já é uma mulher que veio pronta, né? Não é uma mulher frágil, não é uma mulher fraca, é uma mulher que tem que fazer muitas vezes o papel do homem na família. É uma mulher que vai precisar de ser tão batalhadora que vai se destacar acima dos homens, vai ser mais macho que muito homem. Ou seja, e ao mesmo tempo ela traz na segunda regência, que é o planeta mais forte que a gente vê aqui no segundo ranking,
com 73%, não 73% não, vamos pensar no sentido como tem muitos pontos, vamos pensar no sentido de regência mesmo. Então, na segunda posição nós temos a Lua, que é o aspecto materno. Então, aquela Lua tão frágil, fragilizada como nós vimos, ao mesmo tempo também traz a maior força. Então, Lua em Marte, que seria né, uma lua de sangue, ou seja, alguém que realmente teve que suar para poder se formar, não caiu do céu, essa lua, sabe, teve que batalhar para poder ser quem ela é, né, para poder conquistar cada passo, para poder trazer sua própria autoexpressão. Então a Xuxa passou por esse viés, essa luta, não aconteceu de uma hora para outra. Então essa lua, como segundo regente, demonstra essa força que talvez nem mesmo ela sabia que tinha, né? E a lua também confere muita beleza, sensibilidade ao olhar, gera muita empatia. Então, ao mesmo tempo que ela traz uma força guerreira que os homens podem, que ela mostra, ela intimida os homens por essa energia marciana tão forte, no ascendente, na constelação de Câncer, que é uma constelação de defesa, né? Traz também essa sensibilidade, essa empatia nutritiva feminina, né? De quem sabe ser sensível. E por outro lado também traz Plutão como terceiro regente em Leão. Ou seja, é um Plutão em Leão, é um planeta que, é um planeta não, né? É um planeta que é o último, mas ele vai fazer com que a constelação que ele tiver se expresse e ele sempre chega ao primeiro. Então, como eu falei, que é interessante no mapa, é que Plutão vem na primeira casa da Xuxa, mostrando que os últimos serão os primeiros, que os baixinhos serão os mais altos, serão os mais fortes. Então esse é o interessante desse arquétipo de Plutão ter mostrado em Leão, ter vindo tão rejeitado, tão fraco nesse primeiro momento, para depois mostrar que pela beleza, pela expressividade, pela força, pela luta, pela autossuperação, ela conquistaria o que ela conquistou. Então é lindo essa regência desses três. Não é uma regência comum, eu acho, pelo que eu já conheço de muitos e muitos mapas, que eu já fiz talvez mais de 500 mapas. Não é comum essa regência Lua, Marte e Plutão. Até mesmo porque Plutão ele tem características muito fortes aí de questões de força espiritual, de força psíquica, mostrando que ela de algum jeito conseguiu canalizar os desafios que ela tinha, a força psíquica que ela tinha, né? Conseguiu superar os desafios para que ela não se desfragmentasse, para que ela não ruísse no processo de se transformar na celebridade de expressão que ela se transformou, certo? O elemento mais forte é o elemento água, né? Seguido do elemento fogo. Então seria a junção dos dois, traz aí o vapor, né? Ou seja, aquela pessoa que... E o vapor tem essa característica de trazer ao mesmo tempo que traz a água, não é aquela água fria, né? É uma água que traz um calor, que traz um aconchego, que traz uma força, né? E lembramos também, né, da fumaça que tinha da nave nos espetáculos, né? No show de baixinhos que ela fazia, então toda aquela fumaça, toda aquele que seria um vapor, né? Da energia dela, né? É interessante, esse fogo e água é uma boa combinação, sem que um apague o outro, né? Agora, de signos, a regência de signo que ela tem é peixes, mais forte, aí daí o viés artístico, certo? Não só o viés artístico, no sentido dela mesmo ter as melhores ideias para o programa. Então, provável que ela tenha sido, que muito do que ela viveu foi ela mesma que idealizou. Ela pensou, ela sonhou, ela trouxe, ela disse, olha, isso vai dar certo. Ela é o tipo de artista completo como a Madonna foi, como a Madonna é.
porque ela também traz Leão aí na terceira regência, junto com a segunda regência Áries e Leão, faz com que ela tenha muita expressividade, ou seja, é uma opinião que todo mundo, ela vai ser a última a falar, ou vai ser a primeira em determinados momentos, vai trazer sempre, não por questões de destaque, mas por questão do que ela falar realmente ser contundente, ou seja, ela traz inteligência, ela traz ousadia, ela traz imaginação para o que ela faz, ela sabe o que ela está falando, ela se expressa de um jeito que ela vai conseguir convencer as pessoas a fazer o que ela acredita, o que ela quer. Então é um mapa bem poderoso, trazendo isso para artistas, e não para artistas que ficam só no plano teórico, mas um artista que consegue se expressar no melhor nível de si mesmo. A regência diretiva que ela tem é de signos cardinais, ou seja, traz muita criatividade, uma capacidade, um jogo de cintura muito grande na vida, de determinação, de ser determinado, de iniciar projetos e seguir em frente, e alcançar ao longo do tempo com mais facilidade, porque com a característica fixa também, ou seja, manter aquilo que começou com mais facilidade. Então é uma energia que está sempre ativa, uma energia que está sempre em destaque, que consegue também ter, é uma estrela que consegue sempre ter intensidade, mas também consegue se perpetuar ao longo do tempo. Então essa é a Xuxa Meneghel, né? A distribuição de regência da Xuxa.